Bem, pessoal, esse meu novo curso é a respeito do barroco, que é mais do que uma escola literária, né? Também é uma escola artística, já que abrangeu várias artes, além da literatura, né? Abrangeu também as artes plásticas. Dentro do âmbito das artes plásticas, nós temos a pintura barroca, tá certo? Nós temos a escultura barroca e nós temos a arquitetura barroca. Além disso, o barroco também produziu grandes musicistas, grandes compositores, tá certo? O foco do nosso curso é a poesia barroca, mas nós falaremos também das artes plásticas do período barroco e da música barroca, embora o aprofundamento maior seja na poesia barroca. Como eu falei para vocês, o barroco é mais do que uma escola literária, é mais do que um estilo de época, é mais do que uma diretriz estética. Ele também é uma cosmovisão, uma visão de mundo. E por isso nós vamos começar o curso traçando um amplo panorama histórico que deu origem àquilo que é o nascedouro do barroco, que é a crise de fé do homem do século XVII, tá certo? Essa crise de fé vai levar a um conflito interno, e esse conflito interno ele é expressado através de antíteses, de paradoxos, de contrastes, de dualismos, tá certo? Depois de traçar esse amplo panorama histórico, que tem por objetivo explicar os porquês dessa crise de fé do homem do período barroco, do homem do século XVII, nós vamos falar a respeito das características estéticas do barroco, detalhadamente a respeito das características estéticas do barroco. Após isso, nós analisaremos poemas de escritores barrocos, faremos a análise detalhada e interpretaremos os poemas também detalhadamente. Depois disso, nós vamos começar a estudar as artes plásticas barrocas, né? Começando pela pintura, depois falaremos um pouco da escultura e finalmente da arquitetura barroca. E fechando o curso, nós faremos alguns comentários a respeito da música barroca. E vocês vão perceber que existe uma homologia estrutural entre todas essas artes, né? Existe uma intercomunicação muito forte entre a literatura, as artes plásticas e a música do período barroco. De modo que é um curso muito abrangente, dura em torno de 4 horas e vale muito a pena ser feito, tá certo? Aqui nós temos, aqui ao lado, certo? Ao lado direito nós temos um quadro de Caravaggio, tá certo? Caravaggio, que
teve uma vida muito curiosa, né? Porque Caravaggio era um arruaceiro, era um ladrão, chegou mesmo até a ser assassino. Por outro lado, ele conseguiu pintar quadros em que o elemento sagrado aparece de uma maneira muito resplandecente, né? Quer dizer, a arte sacra de Caravaggio é uma arte de extrema qualidade. Tanto é que alguns o consideram o maior pintor do período barroco, e sem dúvida Caravaggio é um dos maiores pintores de todos os tempos. Mas essa dualidade já existe na própria vida de Caravaggio, né? Esse homem arruaceiro, ladrão, e que chegou até a assassinar um homem, também tinha uma sensibilidade muito grande para a arte religiosa. Vamos fazer uma pequena análise desse quadro de Caravaggio, tá certo? O tema do quadro é a queda de Paulo, também conhecido como São Paulo, na estrada de Damasco. Então observem que existe uma humanização do sobrenatural. Paulo, que dentro da cristandade é tido como um dos grandes santos, ele aparece como um homem mirrado, sobretudo por conta das dimensões colossais do cavalo, tá certo? Outra característica barroca nesse quadro é o contraste muito grande de cores. Nós temos aqui a crina do cavalo branca e o vermelho desses tecidos aqui, que são tecidos que estão retorcidos, cheios de curvatura, como é muito típico do barroco, né? Se o Renascimento era uma arte da linha reta e da simetria, o barroco vai ser a arte da assimetria e das curvaturas, tá certo? Nós temos também o jogo de luz e sombra, que também é chamado de jogo de claro escuro, certo? Também muito típico da estética barroca. Então, recordando os três elementos, a humanização do sobrenatural, também chamada de naturalização do sobrenatural, porque Paulo aqui é retratado como se fosse um homem comum, sem nenhuma auréola e sem nenhum esplendor especial. Contrasta com a dimensão colossal, o tamanho colossal do cavalo, certo? Temos o jogo de luz e sombra, temos as curvaturas muito típicas da arte do barroco, tá certo? E temos um forte contraste de cores, como por exemplo o vermelho aqui contrastando com o branco, certo? Então essas seriam as principais características desse quadro de Caravaggio, que nós estudaremos mais adiante, né? Nós faremos um estudo detalhado a respeito de algumas pinturas de Caravaggio, inclusive pinturas que têm como temática a mitologia grega, certo? Então eu convido todos vocês a participarem desse curso e garanto que não vão se arrepender, por ser uma visão
bastante ampla do que foi o barroco.